Boa noite, sejam bem-vindos novamente. Vamos fazer hoje a parte 2 da nossa aula sobre o livro Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Sigam a nossa vinheta. Olá, sejam bem-vindos. Deixa aqui sua curtida, compartilhe o vídeo com os colegas e se você é novo na área, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos semanais ou sempre 2 vezes a cada semana. Muito bem. A gente falou semana passada, essa semana antes de ontem, sobre o livro do Conto de Natal do Charles Dickens e estudamos esse personagem grandioso que é o Scrooge. Vimos várias coisas sobre esse livro e a gente vai discutir um pouco mais agora do enredo da história entre si, falar das simbologias e ler trechos do livro. Afinal, para dentro do texto, é aqui uma aula de leitura, ok? Boa noite a todos que estão chegando. Estou aqui no chat com vocês. Transmissão ao vivo da aula. Então, por favor, escreva, deixe seu comentário, manda sua aula para um amigo. Aqui a ideia é uma aula de livro aberto, uma aula de literatura, com leitura, com informação e para funcionar para vocês como um guia de leitura de um livro clássico, um livro especial, uma literatura de um livro de época. Livro do século XIX, que foi lançado em 1843. Ok? Muito bom. Então, estamos aí com o livro do nosso querido Scrooge, nosso personagem que já vimos aula passada, que é um personagem terrível e mesquinho e sovina e não gosta de ninguém e quer levar a sua vida sozinho e não quer dividir o tempo de Natal e nem quer reconhecer o Natal para estar junto com ninguém. Ok? Eu vou começar projetando aqui um trechinho do livro, então. A gente vai entrar aqui agora, então, de cara na nossa aula que está projetada aqui para todos. Olha só. Muito bem, o nosso livro. Olha que coisa legal. Muito bom. Aqui eu coloco para vocês também a capa, a versão em inglês. Tá? Os links estão sempre abaixo aqui para quem quiser adquirir, procurar o livro. Até a versão em arquivo gratuita, porque se trata de um livro de domínio público. Certo? Tá aí, então, o livro do Charles Dickens, Um Conto de Natal, com várias traduções diferentes. Essa que está em azul, essa que eu mostro para vocês ao longo das aulas, é bastante indicada, bastante legal. Lembrando sempre, importante mencionar, importante dizer, se você perdeu a aula 1, aqui, colocando aqui para vocês a abinha, é só clicar aqui em cima, você tem a aula 1, que é uma aula que emenda com essa. 2 partes de aula sobre o mesmo livro para comemorar o mês de dezembro, a chegada do Natal, o espírito de Natal que aparece no livro também. Legal? Muito bem. Vamos seguir então, vamos começar agora então com a projeção para a gente do texto. Olha só, temos aí um momento então que vai acontecer, que é o que eu falei, o fantasma do colega do Scrooge, do Marley, seu antigo sócio e parceiro, vai aparecer para ele. Essa é uma coisa legal, essa novidade aqui que traz esse livro, o fantasma do Marley que aparece para o Scrooge. Vamos começar a leitura então? Então acompanha comigo, vamos lá. Scrooge fez uma magra refeição na sombria espelunca em que costumava comer. Quando acabou de percorrer os jornais e tornar a observar sua caderneta do banco, entrou em casa para deitar-se. O apartamento em que residia era o mesmo em que vivera seu falecido sócio. Composto de vários compartimentos lúgubres e mal iluminados, fazia parte de um prédio estranho, situado no fundo de um pátio, onde estava mal colocado que se poderia pensar que ele viera parar ali em sua juventude, brincando de esconde-esconde com outras casas, e depois não encontrou mais seu caminho. Além de tudo isso, era velho e infundia o medo que inspiram as casas abandonadas, pois que ninguém, a não ser Scrooge, ali residia, estando ocupados os outros compartimentos com escritórios comerciais. O pátio era de tal modo escuro que Scrooge, não obstante conhecer de cor todos os seus pormenores, foi obrigado a atravessá-lo às apalpadelas. O nevoeiro e o granizo envolviam de tal modo o arcaico e sombrio alpendre, que parecia estivesse o gênio do inverno sentado no seu portal, engolfado em lúgubres meditações. Olha só. E a gente tem nesse trechinho que eu li já a ambientação. Estamos lendo no primeiro capítulo da história e temos aí a ambientação com criação de um aspecto de suspense, porque vai surgir um fantasma. Então, aos poucos, começa a se criar a ambientação. A gente começa a perceber o poder de descrição do escritor Charles Dickens, de criar uma ambientação para preparar o leitor para o que vai acontecer. E a gente realmente é inserido ali dentro da história. É bastante interessante. Estamos no capítulo 1. É legal falar que a tradução desse livro, o livro esse conto de Natal, em inglês chamado de Christmas Carol. Carol em inglês é canção de Natal, musiquinha de Natal.
Então, falar que é um conto de Natal pode ser um erro de tradução, porque ele pode ser chamado de um canto de Natal, um cântico de Natal, porque no original, o autor ele divide o livro em 5 capítulos, mas em 5 staves. Stave 1, 2, 3, 4, 5, não é? E a tradução em português, por ser um romance, ficou em capítulo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. E às vezes a ideia do autor é que você fizesse mesmo em canto, canto número 1, canto 2, ou estrofe 1, estrofe 2, para aparecer com uma música. Esse livro é considerado uma novela, tá? Por esse motivo. Inclusive ele foi publicado em folhetins, não é? No jornal, aos domingos. Isso foi um hábito do século XIX, Inglaterra vitoriana, o crescimento dos romances, dos livros. O livro ele era publicado em partes, os escritores, os leitores na sociedade, na cidade, eles esperavam a semana seguinte, ou um novo jornal, para encontrar o restante da história. Alguns livros do Charles Dickens que foram mais famosos, aconteceu do Charles Dickens ser abordado por pessoas na rua para implorar para que tal personagem morresse ou que não morresse, para influenciar o destino da história, da narrativa. Isso é bastante interessante, isso é bastante relevante, porque isso faz parte como eu posso dizer, da cultura popular do romance. Teve episódios que o Charles Dickens viajou para outro país, para a França, na hora de desembarcar no navio, a multidão esperava por ele, querendo pressioná-lo contra a parede para interferir no final das histórias dele, que ia sair na semana seguinte no jornal. Bastante interessante esse aspecto, e eu gosto de falar com vocês sobre isso, porque tem um pouco a ver também com a habilidade e destreza do escritor. Vamos seguir um pouquinho e eu vou entrar em mais coisas sobre o romance, ok? Tá aqui então pra gente na tela. Olha só, seguindo então. Sim, foi quando o fantasma surgiu para ele, tá, gente? Ó, sim, o rosto de Marley. Aquele rosto não estava, como o resto do pátio, mergulhado nas trevas impenetráveis, mas aureolado de um estranho clarão fosforescente. Sua expressão não era nem ameaçadora nem bravia, e olhava para Scrooge como Marley costumava olhá-lo, com os óculos sobre a testa de espectro. Os cabelos se lhe agitavam de modo estranho, levantados, parecia, por um sopro ou uma corrente de ar quente. E seus olhos, embora bem abertos, estavam perfeitamente imóveis. A aparição com aquela tez lívida e aquele olhar fixo era horrível de se ver. Entretanto, o horror que ela inspirava não procedia propriamente da expressão de seus traços, mas de uma influência exterior que se exercia de fora e como que a despeito dela mesma. Temos aí, então, o fantasma do Marley aparecendo pela primeira vez, e quem lê o capítulo todo, quem lê o trecho todo e conhece um pouquinho mais de literatura inglesa, vai perceber, nesse trecho, vai perceber que há uma referência muito clara à peça Hamlet, de Shakespeare, que é o episódio em que o fantasma do pai de Hamlet aparece para ele e dá todo um rumo à história que se desencadeia dali. E é muito parecido, inclusive, não só a cena em si, do fantasma, da porta, as coisas na casa que, conforme a reação aos movimentos que acontecem na casa, um pouco antes do fantasma surgir, lembra muito a cena do Hamlet, né? E é de propósito. E na história também, o surgimento do fantasma do Marley foi o que desencadeou toda a história, foi o estopim para o que seguiu na história desse livro do conto de Natal. Então não é à toa quando se compara isso a Hamlet, tá? É de propósito mesmo, o fantasma que surge para influenciar e para mudar o rumo da vida do personagem protagonista, ok? A gente vai ler um pouquinho mais e eu vou situando vocês, ok? Vamos lá então, seguindo para a próxima parte. E aí é falar de novo sobre o fantasma. Olha que parte interessante. Você está acorrentado, falando com o fantasma do Marley. Você está acorrentado, disse Scrooge com voz trêmula. Diga-me por quê. Estou acorrentado com as cadeias que forjei para mim mesmo durante a vida. Forjei-a elo por elo, palmo a palmo. Trago-a agora por minha livre vontade, e é de livre vontade que a tenho usado. Estás estranhando o modelo? Scrooge tremia cada vez mais. É uma cena assustadora, de medo mesmo, gente. Deseja saber, prosseguiu o fantasma, o peso e o comprimento da cadeia que trazes em torno da tua cintura? Há 7 anos, precisamente numa noite de Natal, ela era tão comprida e tão pesada quanto esta. Desde então tens trabalhado muito nela. Neste momento é uma corrente de considerável dimensão. Scrooge deitou um olhar febril para o soalho, como se já visse enlaçado por 50 ou 60 metros de corrente de ferro. Mas nada viu. Jacob, disse ele com voz suplicante, meu velho Jacob Marley, diga-me ainda alguma coisa, dê-me algum pouco de conforto, um pouco de esperança. Diante da ideia, gente, dessa corrente que prendeu o Marley, a gente começa a ter algumas pequenas reações de percepção do Scrooge. Por quê? O que o Marley diz? Esse texto como um todo, ele é uma alegoria.
Ela é uma alegoria. A gente sabe que fantasmas não aparecem na nossa casa para falar sobre a corrente que os prende. Então, assim, esse fantasma surge aí para dizer o seguinte: a corrente, que ele está prendendo uma corrente enorme, ele fala que a corrente foi ele que construiu ao longo da vida, as coisas que ele fez na vida que fizeram ter aquela corrente. Isso é uma alegoria. O seu futuro, a sua vida depois de morto, vai ser o que você construiu em vida. E aí a gente tem o pensamento cristão também aparecendo, né, um pouco, sobre após a vida, para onde você vai depois de morrer. E muita gente, às vezes, quando vai fazer uma paráfrase, fazer uma adaptação desse conto para um desenho infantil, para um filme, vai desenhar num livro, livros que vêm ilustrados, esse livro tem pouca ilustração. Aí vem o Marley acorrentado com correntes de ferro, assim, e é complicado desenhar isso, porque as correntes dele não são correntes tradicionais. Ele está preso por correntes que são meio que imaginárias, correntes que ele criou durante toda a vida. Isso é bastante interessante a gente discutir esse aspecto, tá? Do que é feita essa corrente que prende o Marley, hoje fantasma, e sua penitência. Não é uma corrente com ligações padronizadas como qualquer corrente comum. E, na verdade, é uma corrente feita pelas coisas que mais importavam ao Marley antes de morrer. O quê? Dinheiro, cobrança de dívida, lucro, juros, não é? O ágio, né? Então, assim, vocês podem pensar comigo, não é uma corrente que é feita de uma força externa. Alguém vai lá construir uma corrente, um poder, um deus, uma entidade construiu uma corrente que julgou o Marley depois que ele morreu e que ele não pode... e que ele pode reclamar por não ter sido justo ou não, enfim. Não, isso tudo é coisa que ele fez. Ele se construiu uma corrente, né? Ele falou, eu fiz pedacinho por pedacinho, a partir da minha própria vontade, do meu arbítrio, das minhas escolhas. As minhas escolhas de vida que me criaram essa corrente agora. Então, isso é uma alegoria para dizer o seguinte, que toda escolha que você faz durante a vida tem ramificações infinitas para o seu futuro, mesmo depois de ir para o túmulo. Vamos seguir mais com a nossa leitura. Eu vou passar um pouquinho mais um trecho para frente. Olha só. Muito bem. E aí o Marley promete para ele, pro Scrooge, que espíritos vão visitá-lo para mostrar as coisas. E 3 espíritos visitam o Scrooge. 3 espíritos vêm visitá-lo. O primeiro espírito é o fantasma do Natal passado. Pode ser trazido como fantasma ou como espírito. Esse livro que eu li traduz como fantasma, o primeiro deles. Fantasma do Natal passado. É um fantasma do Natal. É um fantasma que leva o Scrooge em uma viagem para ver diferentes natais do passado da vida dele, e ele vendo ele mesmo como uma criança infeliz, ou um homem jovem adulto mais apaixonado pelo dinheiro do que pela sua noiva na época. Vamos ler um pouquinho aqui do que a gente viu, olha que legal. Deixa eu ampliar aqui. Então vamos lá. Ambos prosseguiram e Scrooge ia reconhecendo a cada casa, a cada árvore, cada poste. Logo a seguir apareceu um pequeno povoado com sua igrejinha, sua ponte e o rio sinuoso. Avistaram então na entrada vários rapazes montados em hirsutos pôneis e que se comunicavam alegremente com outros jovens montados em carriolas camponesas. Toda essa juventude transbordava de vida e de entusiasmo, e suas vozes enchiam o campo de uma música tão alegre que o ar cristalino parecia todo entrar em vibração. São apenas sombras do passado, disse o espírito. Elas não podem perceber a nossa presença. Repara que o livro aqui ele tem um caráter de parecer um sonho, né? De parecer uma coisa que não está de fato acontecendo. À medida que os alegres cavaleiros se aproximavam, Scrooge reconhecia-os e chamava-os pelo nome. Por que lhe causava tanta satisfação a presença daqueles amigos? Por que ele batia tão descompassadamente o coração e se lhe iluminavam os olhos ao vê-los passar? Porque se sentia tão cheio de alegria ao ouvir esses rapazes trocarem mútuas felicitações e votos de Feliz Natal quando se despediam nas encruzilhadas para regressarem às suas casas. O que significava para Scrooge um Feliz Natal? Que vá para o diabo o Feliz Natal? Que proveito havia ele tirado do Natal? Interessante isso, né? Eu vou passar um pouco mais a leitura, já é o Scrooge visitando, então, aí, natais passados, certo? Olha só a seguinte parte agora que a gente entra, ó. Subitamente ergueu os olhos ao ouvir pronunciar seu nome. Aqui a gente já tem um outro trecho, tá? Um outro trecho. Por quê? A gente tem o trecho do segundo espírito que vai visitá-lo, tá? O segundo espírito que visita o Scrooge é o espírito do Natal presente.
atual, espírito do Natal presente. O livro traduz como espírito, pode ser fantasma também. Espírito do Natal presente. Ou seja, ele mostra o Scrooge visitando o seu assistente, o seu secretário, que é a família Cratchit, é o Bob da família Cratchit, é o Bob Cratchit, personagem importante para a história, porque na casa do Bob Cratchit, indo lá com o espírito do Natal presente, o Scrooge vê chama Tiny Tim, é o pequeno Tim, o Timzinho, né? Que está muito doente, muito debilitado, ele é cripple, né? Ele é aleijado, mas cheio de alegria, cheio de espírito, uma criança linda, brilhante, né? E aí, nesse momento, ele enxerga lá a vida de Natal dessa família, da família Cratchit, que serve, na verdade, para ser uma crítica à Inglaterra sobre a situação de pobreza em que as famílias viviam. Certo? Falei disso no vídeo da aula anterior, a parte 1 dessa aula. Vamos ler, então. Vamos lá, acompanhando comigo, então. Olha só. Subitamente ergueu os olhos ao ouvir pronunciar seu nome. A saúde do Sr. Scrooge, dizia Bob, lá na casa dele, brindando com sua família. A saúde do meu patrão, graças ao qual estamos hoje em festa. Bonito patrão, realmente. Olha a ironia na fala da esposa da senhora Cratchit, né? A esposa do Bob. Bonito patrão, realmente, exclamou a senhora Cratchit, corando. Eu gostaria que estivesse aqui. Eu lhe faria uma bela saudação ao meu modo. Ironia. Minha querida amiga, disse Bob, as crianças, o dia de Natal. É preciso, de fato, que seja um dia de Natal, replicou a mulher, para que se beba a saúde de um homem tão detestável, ladrão, cruel e sem coração como o Sr. Scrooge. Você bem sabe que ele é, Bob. Você o sabe melhor que ninguém, meu pobre amigo. Querida, protestou Bob com doçura, é dia de Natal. Se eu beber a saúde dele, será só por você e por ser dia de Natal, mas não por ele mesmo. Assim, pois, longa vida ao Sr. Scrooge. Bom Natal e Feliz Ano Novo. É isso, segundo penso, que o fará feliz e alegre. A gente tem aqui nessa parte da história ele visitando uma família, ele mostrando a imagem ruim que ele tem para essa família, a imagem negativa que ele tem para essa família. E a gente tem, lógico, um personagem Scrooge em transformação a partir daí, tá? Vou ler mais um pouquinho. Vamos seguindo. A aula está bem legal, bastante leitura, tá? Olha aqui esse trecho. Então, embora já habituado à convivência com os espíritos, Scrooge sentiu-se dessa vez tão perturbado com esta muda aparição que suas pernas tremiam e quase não podia conservar-se em pé. Então a gente chega aqui, meus queridos, olha só, a gente chega aqui ao terceiro espírito, tá? O terceiro espírito que visita o Scrooge na ordem, já aí fica sendo o capítulo número 4, né? A estrofe 4 do livro. É um livro de narrativa com texto, com divisão de estrofes. Olha que coisa interessante, né? Esse espírito que chega aí, ele vai ser o mais interessante, na minha opinião, porque ele vai aterrorizar o Scrooge, mostrando para ele visões da sua própria morte. E, em princípio, ele não percebe que é a morte dele, mas ele começa a identificá-lo como sendo a pessoa que está morta na cena. Bastante interessante essa passagem e é de aterrorizar mesmo. Tá? Vou ler com vocês, vamos lá, acompanhando comigo. Então, olha só. Vou reler de novo o parágrafozinho. Ó. Embora já habituado à convivência com os espíritos, Scrooge sentiu-se dessa vez tão perturbado com esta muda aparição que suas pernas tremiam e quase não podia conservar-se em pé. Como se tivesse compreendido a situação e quisesse dar-lhe tempo para refazer-se. O espírito esperou um instante. Scrooge, porém, sentiu-se ainda mais perturbado. Causava-lhe um vago e impreciso terror o pensamento de que, atrás daquele escuro manto, havia 2 olhos a fixá-lo. Mas ele mesmo, por mais que se esforçasse para distingui-los, não via mais que uma lívida mão como parte da massa informe. Espírito do futuro, exclamou ele, eu vos temo ainda mais que a todos os outros espíritos que vi até hoje, mas como sei que tendes por objetivo a minha reabilitação e como desejo ser um homem melhor do que tenho sido, estou pronto a seguir-vos com toda a gratidão. Não tendes a dizer-me? Olha como ele, vendo que a coisa está meio ficando feia para ele, começa a ficar bonzinho com o espírito, né? Como ele está precisando de algo em troca, certo? O quarto estava escuro, aí é o momento que ele avista mesmo essa situação aí da morte, né? O quarto estava escuro, olha que legal. Bastante escuro para que se lhe pudessem distinguir os detalhes, embora Scrooge olhasse para todos os lados, ansioso por descobrir aquilo que tal escuridão envolvia. Uma pálida claridade vinda do exterior incidiu sobre o leito onde, pilhado, roubado, sem ninguém que o velasse, sem um amigo para chorá-lo, no meio do mais absoluto abandono, jazia o corpo deste homem. Scrooge olhou para o fantasma e viu que a mão apontava para a cabeça do morto. O lençol que a envolvia estava colocado de tal maneira que bastava levantar-lhe uma das pontas para descobrir o rosto do defunto. Scrooge pensou em fazê-lo, mas ao tentá-lo verificou que para realizar este facílimo gesto
que se achava tão impotente quanto para despedir o espectro que continuava em pé a seu lado. Olha que passagem interessante, parece mesmo um sonho, né? Ele não consegue tirar o véu, o lençol sobre o morto para ver quem é. Ele já começa a sentir que pode ser ele. E é lógico, eu não vou dar muito spoiler, não vou ficar passando adiante, mostrando tudo que vai acontecer no livro, porque a história vai desenvolver bastante. Essa parte já é quase que perto do capítulo final, da estrofe final. E você tem um Scrooge aí que vai, olha, implorar pela vida, porque ele vai avistar o futuro possível dele diante das escolhas que ele fez para a vida. E o livro parte desse princípio que todas as pessoas, no fundo, podem ser boas e têm uma origem, têm uma marca de nascença de bondade. Isso pode ser resgatado a qualquer momento, independentemente do que ocorrer em vida, de como a pessoa seja hoje. Certo? É bastante interessante essa passagem. Esse espírito, para mim, é o mais interessante, a parte que, inclusive, dá mais medo, assim, um pouquinho, né? Enfim, essa jornada dos fantasmas, ao longo do tempo, ela ensina a Scrooge o erro dos seus caminhos. E quando ele acorda no dia de Natal, cheio de emoção, e as coisas vão mudando na vida dele, eu não quero contar muito sobre isso, mas ele tem pessoas para ir atrás, o sobrinho, a família Cratchit, e é muito legal como ele retoma isso depois das viagens com os espíritos. Então, como eu falei, cada um dos contos desses espíritos, cada uma das estrofes com os espíritos, funcionou como uma parábola. Uma parábola, pois esse livro ele associa essa história é associada a alguns ideais cristãos, não necessariamente ideais de imagens religiosas, mas sim de ideias de bondade que a religião prega. Generosidade, bondade, amor universal pela sua comunidade, pelo amor ao próximo, né? E então, esses eram valores cristãos da Inglaterra vitoriana, e isso foi o que fez o livro ser muito bem recebido, mesmo ele trazendo uma crítica feroz a todo o sistema. E isso eu mencionei bastante para vocês na aula anterior. Tá lá, lembrando, quem chegou depois, clicando ali ou buscando aqui no canal, você vai encontrar essa aula anterior que vai ligar muito bem a essa aula, tá? Então, é aquilo que eu falei, o livro ele distingue essa visão moderna, ele traz uma visão distintamente moderna do Natal, que é essa visão menos preocupada com a cerimônia religiosa, com as imagens religiosas, as figuras religiosas tradicionais, mas sim o hábito saudável do Natal. E isso é positivo do livro, fez o livro ser lido como um livro muito bom, e a crítica ficou em segundo plano, e na verdade não é bem segundo plano, né? A ideia da partilha de presentes, das celebrações festivas, da comida na mesa para todo mundo, as demonstrações de prosperidade de todas as pessoas alegres com a sua família. Esse livro, se eu não me engano, é um livro que trouxe para o mundo a ideia de disseminar em tantos desenhos animados, tantas músicas, em tantas criações do imaginário popular nosso, cultural e popular nosso, da ideia que a gente chama de espírito de Natal, o espírito natalino. O Scrooge é um personagem tão mal, tão complicado, e ele recebe a visita de espíritos de Natal. Esse é o legal, esse é um motivo pelo qual eu quis trazer também esse livro, e explicar esse livro para vocês, que tem essa crítica no fundo. Eu selecionei alguns trechos, e é legal quem se aventurar a ler o livro agora, vai ser interessante para poder lembrar os trechos que eu li e pensar em tudo isso que eu ensinei. Isso vai levar vocês a uma leitura mais avançada de um clássico, de um livro importante, de um livro diferenciado na literatura inglesa. Ok? Estou inaugurando aqui agora, estou abrindo agora no meu Instagram, abrindo agora a campanha para você participar, quem quiser, para o sorteio do livro. Farei uma live, uma aulinha, um bate-papo com o colega professor André na segunda-feira e vou fazer o sorteio do livro. A partir de agora, estou ativando aqui no meu Instagram, nos próximos segundos aqui, estou ativando no meu Instagram a publicação para vocês participarem, concorrerem ao livro. Não tem que pagar, não tem que fazer nada demais. É seguir perfil, curtir a postagem, marcar amigo. É bem simples, tá? Mas segue as regrinhas para poder concorrer ao prêmio. Aí, o livro de dezembro, sorteado pelo meu canal no Instagram, vai ser, então, um conto de Natal. Sorteio ao vivo aqui na segunda-feira. Ok? Legal, a gente faz a aula até aqui hoje. Espero que tenham gostado, espero que adotem esse livro para si, porque é um livro que vale a pena ter na estante e carregar consigo e mostrar para os filhos no futuro. Ok? Obrigado a todos pela presença e espero que tenham gostado da minha aula. Um abraço. Valeu, gente!